Yom Kippur. Estamos mergulhados no propósito do Yom Kippur e hoje é nosso 8º dia. Estamos completando também 8 anos de Yom Kippur, que já mergulhamos nesses 8 anos e estamos mais uma vez aqui para falar uma palavra a respeito do dia do Yom Kippur. Nós vamos ser bem enfáticos em relação a esse dia poderoso, aonde a terra se move e aonde o eterno Deus julga a terra para trazer uma nova atmosfera para a vida do seu povo, para a igreja de Jesus. Eu gostaria, nessa manhã maravilhosa, de falar para você uma palavra muito linda, muito maravilhosa. E hoje nós vamos percorrer as ruas de Jerusalém, de Jesus, Yom Kippur, de toda a terra, de todo aquele que nele crê. A palavra Yom Kippur significa o dia do perdão. Yom, dia, Kippur, perdão. Então, no 10º dia da nossa campanha do Yom Kippur, vai até o dia 28 de setembro, e no dia 27 de setembro, às 18 horas da tarde, nós vamos estar entrando em Yom Kippur. No dia 28, às 18 horas da tarde, estaremos entregando o Yom Kippur. Você é o meu convidado especial para vir participar desse dia maravilhoso, ok, queridos? Então, as demais informações nós vamos estar dando em uma outra situação, mas agora, no momento, nós vamos trazer uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Jesus, o nosso Yom Kippur. E aí a gente vai falar das estações de Jesus em Jerusalém, ou na via dolorosa. Mas eu quero aqui ler com você, se você tem uma Bíblia em casa, abra sua Bíblia no livro de Levítico, o livro de Vaikra, no hebraico, Levítico, capítulo 16, e a gente vai ler alguns versículos só. Essa festa ela está mais conciliada e mais consolidada no capítulo 23, onde fala do dia da expiação. Levítico 16, versos 29. E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, no 10º mês, no 10º dia do mês, afligirei a vossa alma. Nenhuma obra farei, nenhum natural, nem estrangeiro que peregrinar entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, sereis purificados de todo o vosso pecado, ou dos vossos pecados, perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligirei a vossa alma, e isso é estatuto perpétuo, segunda vez. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio, no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim expungirá o sangue
no santuário, e também expandirá a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos pecados de todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel e todos os seus pecados uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenou a Moisés, o legislador da lei do Pentateuco. Eu quero mergulhar nessa palavra aqui juntamente com os meus irmãos. Eu pedi muito de Deus que eu não falasse de mim mesmo nessa manhã, até porque a gente precisa falar mais de Jesus e menos de nós. Se você já observou, muitas das vezes nós encontramos isso nos púlpitos das igrejas, principalmente os pregadores atentam, por favor, para aquilo que você está pregando lá no altar. Fale mais de Jesus, fale mais do sacrifício de Jesus, fale mais dos benefícios do reino de Deus, fale menos de você. É bom dar exemplo, é bom falar exemplo, contar experiência é muito bom, faz parte, mas fale mais de Jesus, usando a hermenêutica bíblica, para trazer mais uma alusão correta, para que quem esteja nos ouvindo, ou quem está ouvindo, receba uma palavra de entendimento e a revelação da palavra, não complicando as coisas, mas esse é um assunto muito complicado de se falar, porque existe muita idealizações, e também existe muita heresias, e também existe muita coisa bíblica, muita revelação de Deus, que tem muitos homens de Deus que estudam, que são fascinados pelas escrituras, e aqui está alguém que é quase neófito no assunto. Eu posso dizer que eu nada sei, tenho 30 anos que leio a Bíblia, que estudo, mas, meus irmãos, a Bíblia é muito maravilhosa, mas porém, o que a gente sabe a respeito das escrituras é muito pouco para trazer revelação. Mas eu vou aqui, na minha pequenez de entendimento, trazer uma palavra para o nosso raciocínio nessa manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Então, Jesus é o nosso Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? Yom Kippur está relacionado à expiação, ou seja, o dia do jejum. Se você ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 9, Paulo fala do dia do jejum. Isso que é para quebrar paradigma de alguém que diga que isso é para a aliança antiga e que isso não é para os cristãos. Por sinal, só tem um dia na Bíblia que Deus disse: nesse dia você vai jejuar. Em outros dias, em uma outra, né, mesmo que seja na primeira aliança, na segunda aliança, você não vai ver Deus falando e dizendo: eu quero que você faça jejum. Você lembra que Samuel falou para o povo quando pecou diante de Deus, que estava oferecendo o seu pecado diante do altar de Deus, ao invés do sacrifício perfeito, eles ofereciam um sacrifício de pecado, ou seja, eles estavam oferecendo o seu próprio pecado no altar de Deus. Isso aborreceu e abominou o altar de Deus, trazendo ruínas para Jerusalém. Foi aí que Samuel disse assim, apresentai ao Senhor um jejum de arrependimento, possa ser que o Senhor vos ouça. Então nós estamos falando desse jejum do dia da expiação, é o dia do jejum. Esse dia vai cair do dia 27 para o dia 28 no nosso calendário. Lá em Jerusalém é um outro calendário, mas aqui no nosso cai nesse calendário que eu acabei de falar para você. Então esse dia vai ser o dia
que a terra vai ser impactada, a terra vai ser visitada por Deus, porque a Bíblia diz que Jerusalém seria luz para as nações da terra, e esse princípio é inviolável, é perpétuo. A leitura que eu fiz aqui, agora há pouco para vocês, em 3 vezes Deus fala, é estatuto perpétuo. É estatuto perpétuo e é estatuto perpétuo. E aí, o que você entende disso? E o que eu entendo disso? É que nós, como dispenseiros dos mistérios de Deus, não podemos perder essa revelação aqui. Isso aqui é inviolável. Então, quem não pratica o jejum, está perdendo muito. Está passando batido. O anjo está passando e você não está vendo. Então, eu quero te convidar para você mergulhar no jejum, dia 27 para o dia 28. Pode vir aqui para o templo e você vai ser instruído para fazer o jejum. Então, o jejum do Yom Kippur é o mesmo que da expiação, o jejum que Deus disse que naquele dia deveríamos afligir a nossa alma, ou seja, se abster de alimentos sólidos que sustentabiliza o nosso corpo, a nossa força, né? E nos alimentar legitimamente de Deus, de primordial, que o nosso jejum seja um jejum absoluto e um jejum bíblico. Uma outra feita a gente pode conversar a respeito do jejum, porque o jejum é uma coisa muito importante para a igreja. Mas então, querido, o que fazia o sacerdote quando estava no santuário para esse momento do sacrifício, aonde o sacerdote haveria de apresentar a Deus 2 bodes, o primeiro bode e o segundo bode. O primeiro bode da expiação e o segundo bode o emissário. O primeiro bode aqui, ele está relacionado à entrega perfeita de Jesus como nosso Yom Kippur. Entende? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus aqui nesse contexto representa o bode expiatório. Você já ouviu falar um ditado que diz assim, que alguém tem que ser bode expiatório para que algo venha acontecer ou alguma coisa venha mudar? Pois é, Jesus foi o nosso bode expiatório que mudou a nossa vida, que está mudando a nossa vida pelo valor e o poder do sangue de Jesus, que perdoa o mais vil pecador. Como já dizia Nelson Ned, dizia, se Deus me perdoou, se Deus me salvou, então Ele salva qualquer pecador nessa terra, porque pecador nessa terra, segundo dizia, que era Ele. Pois bem, querido, então esse dia é um dia importante, como também o bode emissário. Depois que o sacerdote oferecia o sacrifício para Deus, ele colocava a mão sobre o bode expiatório, que haveria de ser imolado, para ser expandido o sangue dele sobre o altar. Esse bode ele tinha que ser sacrificado, que representa a Jesus. Depois desse sacrifício que era queimado no altar, vinha uma outra etapa que o sacerdote tinha que se limpar novamente e fazer todo aquele ritual. E aí ele pegaria o bode emissário, e esse bode emissário, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele, que ele recebesse toda a carga de pecado, todo o pecado estivesse sobre ele, para que ele fosse embora do arraial e saísse do arraial. E aí, o que nós vimos aqui na segunda etapa da entrega de Jesus? Que esse bode tinha que sair de dentro do arraial, do tabernáculo, onde ele estava, para ir para o deserto, ou seja, o bode Azazel, o deserto, que até o dia de hoje ninguém sabe o que é Azazel, e ninguém sabe o destino prefigurado, legítimo do bode emissário. Mas aqui eu posso fazer uma alusão do bode emissário. Por quê, querido? Porque Jesus não morreu dentro de Jerusalém. Presta atenção, Jesus morreu fora de Jerusalém. Por isso a gente vai falar aqui da Via Dolorosa e das estações da cruz.
E Jesus o bode tinha que sair de dentro do arraial, de dentro do tabernáculo, onde estava ali inserido ali o contexto de Jerusalém, né, e todo aquele ritual. Aquele bode emissário tinha que ir para o deserto. E esse bode ia para o deserto, e para lá ele sumia e desaparecia. O importante é que ele tinha que sair fora do arraial. Então isso aqui a gente pode prefigurar que Jesus, ele também não morreu dentro de Jerusalém. Ele passou pela via dolorosa, pelas escadas das pegadas de Jesus, e aí ele saiu de dentro de Jerusalém e foi para o Gólgota. Entende? E isso pode ser prefigurado dentro da hermenêutica e dentro da exegese do texto que nós lemos, está prefigurando que esse bode emissário possivelmente seja Jesus saindo de Jerusalém para morrer fora de Jerusalém, que foi no Gólgota, onde Jesus foi entregue como o sacrifício expiatório. Eu acho que deu para entender essa razão pela qual foi escrito a sombra desse sacrifício, e Jesus como nosso Yom Kippur. Agora, eu gostaria de falar com vocês a respeito, queridos, da trajetória de Jesus ao chegar ao final da sua vida. Os últimos dias de Jesus na terra. Quais são essas estações da cruz que nós vamos falar nessa manhã aqui? E por que essas estações elas tiveram que existir? Para que todos nós pudéssemos refletir o que Jesus fez por nós, por ser Ele o nosso Yom Kippur. Então existe, a respeito das estações da cruz, existem várias visões amplamente aceitas que descrevem as últimas horas, uma sendo a bíblica e a outra sendo os relatos mais tradicionais dos eventos nas horas finais de Jesus, a forma tradicional das estações da cruz que nós vamos falar nessa manhã gloriosa, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Vocês devem lembrar que Jesus, ele esteve no Monte das Oliveiras, Lucas capítulo 22, e no versículo 29, nós vamos ler aqui, mas nem todas as referências nós vamos ler, mas Lucas 22, Lucas 22, 22, do versículo 39 ao 46, nos diz a palavra: e eu vos destino o reino como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para a tua fé não desfalecer. Tu, quando te converteres, confirma teu irmão. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes negue-me. Isso é muito
doloroso. E disse-lhe: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou salários, faltou-vos porventura alguma coisa? Ele respondeu: nada. Disse, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Portanto vos digo, pois importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi condenado, porque o que está escrito de mim será cumprido. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse: basta. Versículo 29. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos os seguiam. A importância aqui desse versículo, ou desses versículos que eu li, é a última frase do versículo 29. E Jesus, saindo dali, foi, e os discípulos os seguiram. Jesus estava em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Então Jesus orou no Monte das Oliveiras para que o seu pai tirasse o corpo de sua mão, que significava a sua morte na cruz. E isto demonstrou a humildade de Jesus. E aqui está relacionado essa tirada ou esse afastamento de Jesus antes de enfrentar a dolorosa cruz. Ele precisava orar e estar junto com os seus discípulos, para que os seus discípulos não ficassem sem instrução. Jesus os conduziu e eles foram ao Getsêmani. E no Getsêmani Jesus deu instrução, e no final da instrução Jesus perguntou a eles por que eles dormiam tanto, por que eles estavam tão dormindo, por que eles não puderam vigiar um pouco com o mestre. E Jesus disse: na realidade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí nós entendemos, querido, que na nossa fragilidade, muitas das vezes falhamos, por conta de que não conseguimos realizar as obras de Deus aqui na terra e continuar seguindo o mestre nas suas pisadas, nas suas pegadas. Então essa primeira parada aqui fala justamente de um ajuste que eu preciso ter com Deus: seguir a Cristo, estar com Cristo, vigiar, atentar para o tempo, épocas e estações que revelam a vinda do Messias. Então a primeira coisa que Jesus faz aqui é instruir os discípulos e ver a fragilidade dos discípulos, o quanto nós somos frágeis. Mas isso não significa que nós precisamos continuar sendo frágeis. Nós precisamos reagir e tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Ele disse: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo e siga-me. E muitas das vezes a gente segue, mas chega um tempo que a gente quer largar a cruz, né? Quer dormir, quer descansar. E na realidade Jesus diz que a gente tem que estar pronto para toda boa obra. Então o primeiro episódio, Jesus levou os discípulos para a oração, para orar. Isso é importante, a igreja precisa, nós precisamos voltar a orar. Nesse Yom Kippur precisamos ser mais fervorosos na oração. Precisamos ter mais tempo para estar a sós com Deus. Priorizar o reino de Deus é realmente estar a sós com Deus. É vir ao culto, é estar nas células, é participar dos encontros, é participar das chamadas, das santas convocações
que isso faz com que o povo se fortaleça, mas isso é um grande pecado, porque em uma época como essa, muita gente deixa de vir à igreja para receber instrução, receber uma palavra, receber cura e receber libertação. E você ontem, em algum lugar da sua vida, faltou culto na sua igreja e você perdeu muito porque você não foi. Essa é bem da realidade. Então, essa primeira estação nos dá esse prisma e essa visão, essa ótica espiritual. A segunda estação, Jesus, ele é traído por Judas e ele é preso. Veja, queridos, que para falar desse momento, desse episódio, se faz necessário nos colocar no lugar de Judas. Uau! Eu não quero ser traidor. Uau, eu não sou Judas. Uau! Judas não. Eu quero ser Pedro, eu quero ser Tiago, eu quero ser João. Eu quero ser o apóstolo René Terra Nova. Eu quero ser o apóstolo lá não sei das quantas. Eu quero ser o Agenor. Eu quero ser, deixa eu ver, Marcos Feliciano. Mas eu não quero ser Judas. Ok, amém. Seja o que você queira ser, mas escute, querido. Muitas das vezes nos tornamos Judas no corpo de Cristo, o primeiro estágio. O segundo estágio, no ministério da igreja, na igreja onde você congrega, muitas das vezes nos tornamos como Judas. O que fez Judas? Simplesmente era o discípulo de mais confiança de Jesus e ele traiu a Jesus. Aí você diz, mas eu não sou Judas. Bom, o que vai dizer que nós não somos Judas são nossas atitudes. Então a minha e a sua atitude vai dizer que se nós somos Judas ou se nós não somos Judas. Qual é a sua atitude? Que atitude você tem tomado como cristão? Por exemplo, no contexto igreja, organismo vivo de Jesus, na presença e na ausência. Como é que está o teu exemplo de lealdade ou de fidelidade? Então, o que vai denunciar a minha vida e a sua vida é o lugar aonde nós estamos, se na presença dos irmãos, ou na ausência, ou na igreja, ou fora do contexto igreja, vai dizer quem nós somos na realidade. Porque a palavra aqui, traição, está relacionado em vários níveis. Não é só um nível, não é porque Judas roubou o dinheiro, dizendo até que Jesus perdeu as botas. Mas assim, está relacionado a negar a Jesus. A negar a Jesus, todas as vezes que nós traímos a Jesus, negamos a Ele. Todas as vezes que negamos a Jesus, traímos a Jesus. Quando é que nós negamos a Jesus? Quando nós estamos a sós, dentro do nosso quarto. Quando nós estamos no shopping da vida. Quando nós estamos em algum lugar, dentro de um cinema, ou quem sabe dentro de um bar, tomando uma cachaçinha, tomando um uísquezinho. Já virou moda. Em algumas igrejas, que você sabe, que pode-se beber uma cerveja, pode-se tomar um uísque, pode até fumar um baseado. Você já viu? Pastor fuma baseado e depois vai pregar na igreja. É verdade, querido. Então, o que vai dizer que somos o que nós somos é quando nós estamos ausentes. Ok? Então, Judas se ausentou do contexto ali dos 12, e aí ele revelou o seu verdadeiro caráter. Era um tremendo de um vacilão. Ele era um traidor. Escute aqui, preste atenção, porque isso aqui é pesado que eu vou falar. Deixe de ser Judas, converta teu coração, purifica-te nesse Yom Kippur, deixa de ser mentiroso, e cada um fale a verdade, segundo diz a palavra.
Então deixe de ser Judas, porque as tuas atitudes estão te denunciando, dizendo quem você é no contexto igreja e no contexto corpo de Cristo. É pesada ou não é a palavra? É pesada, mas a gente está em Yom Kippur, é justamente para, no crivo de Deus, nós ficarmos livres e limpos para nós prosseguirmos a nossa chamada. Então essa segunda estação nos traz uma lição de reflexão. O que nós estamos fazendo no contexto igreja, como servos de Deus, como ministro, como pastor, como os apóstolos, como ministro do altar. Quem nós somos no corpo de Cristo? Se somos um Judas ou se nós somos um daqueles que continuaram com Jesus, seguindo a Jesus as mesmas pegadas, as mesmas pisadas no discipulado de Jesus. A terceira estação está relacionada. Jesus é condenado pelo Sinédrio. Jesus é condenado pelo Sinédrio. E aqui nós vamos encontrar uma questão muito interessante para que nós, como igreja, não sejamos juiz, mas sejamos servo. Quem era Jesus no contexto? Jesus era o homem mais santo da terra. Jesus era o nosso Yom Kippur. Jesus era o amor. Jesus era o homem do milagre. Em Jesus não foi encontrado pecado, mas como foi predito que ele deveria ser entregue na mão dos pecadores, e aí Jesus agora está no Sinédrio sendo julgado. Quando Jesus foi preso, algumas das pessoas presentes naquele momento acusaram Pedro de ser um dos seguidores de Jesus. É aí que a gente encontra a questão do negar a Jesus, de negar a Jesus, quando dizemos que somos seguidores de Jesus. Mas aqui a questão de estar sendo julgado no Sinédrio, o justo, o santo, o verdadeiro, poderoso, foi julgado. Não deveria ser julgado, mas foi julgado por mim e por você. Então, eu quero trazer aqui uma palavra, se servir de consolo para você que está sendo julgado. Eu quero dizer para você que Jesus, ele é o teu advogado. Jesus foi condenado? Foi, mas você não vai ser condenado, porque Jesus é o Yom Kippur da sua vida, e ele já perdoou todos os seus pecados, se assim já houve a convenção na sua vida. Mas veja só, muita gente condena, tem muita gente na igreja como juiz, apontando o dedo, falando que não deve falar, sem olhar para si e nem para o seu passado, que ainda não deixou de praticar, porque o único acusador do povo de Deus na terra se chama Satanás, ou acusador. O acusador, aquele que julga, aquele que bota as pessoas lá no inferno, aquele que diz que é e não é. Mas escute, querido, passar por julgamento, ser julgado por alguém, tanto pelas pessoas de fora como as pessoas de dentro da igreja, se faz necessário ficar quieto, porque quem vai dizer que você é Jesus? Porque quem se santificou foi Jesus. Então, se você for julgado, está sendo julgado por alguma coisa que você não tem culpa, fique tranquilo, porque você não vai morrer. Jesus já morreu por você para que você viva e tenha vida com abundância. Então fique quieto, porque o Salvador do mundo foi julgado e nem pecado ele tinha. Então o teu justificador, o teu remidor é Jesus.
Ele vai dizer quem você é no contexto espiritual da história e da trajetória da sua vida aqui na terra, em nome de Jesus. Então não fique muito, não se atribule porque estão lhe condenando por alguma coisa. Se você tem culpa no cartório, faça Yom Kippur, se arrependa. Tem culpa no cartório? Tem. Então vai, procura o sacerdote, procura o teu líder. Não fica amarrado, não fique preso nessas cadeias. Fique livre. Você tem uma oportunidade de ficar livre e de você ter uma nova atmosfera na sua vida, se livrando das cadeias por causa da acusação do diabo contra a sua vida, o acusador das nossas almas. E podemos dizer então que a acusação procede do diabo, mas se houver culpa, se faz necessário haver confissão de pecado. Quinta estação: Jesus é julgado por Pôncio Pilatos. Primeiro, Jesus é levado para o Sinédrio e agora ele vai para ser julgado por Pôncio Pilatos. E aí Pilatos comete um pecado não é de ignorância. Pilatos comete um pecado muito grave, que é o que nós sempre praticamos. Pecado de ignorância, a Bíblia diz que Deus nos perdoa o tempo de ignorância dos nossos pecados, aqueles que passaram, aqueles que se foram, aqueles que nós praticamos. Ele até rasgou a cédula que era contra nós. Mas o pecado de omissão é um pecado que precisa ser confrontado em nossa vida para que possamos abandonar. Pôncio Pilatos não podia condenar a Jesus. Por que Pôncio Pilatos não podia condenar Jesus? Porque Pôncio Pilatos viu que Jesus era um homem justo. Por isso, ele não entrou nessa atmosfera. Aí ele pega, lava as suas mãos, para ficar livre da condenação do sangue daquele inocente. Estamos falando de Yom Kippur. E aí nós vemos uma questão, querida, que está relacionada a nós, a igreja. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. Eu digo o que eu tenho que dizer, mas eu não digo. E aí tem aquela questão de assim, minha boca é um túmulo. Existem coisas que a gente tem que falar, Existe outras que a gente não tem que falar, porque não é para o nosso nível. Mas aqui, a omissão está relacionado, querido, a não ter o perdão. Porque eu estou me omitindo. E a Bíblia diz que, se você deixa de fazer o bem, sabendo que você vai ajudar alguma pessoa, e não ajudar aquela pessoa, você pecou naquele dia, porque você se omitiu. E para nossa consciência e ciência, Jesus não se omitiu. Quando eu estava lá no Getsêmani, ele disse: Pai, se possível for, arranca esse negócio de mim, para que eu não beba. Tire esse cálice de mim para que eu não beba, para que eu não seja destruído e esmiuçado, como disse Isaías 53. Mas aí ele disse: mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso maior problema é que nós queremos sempre prevalecer a nossa própria vontade. Então, Jesus é o nosso exemplo maior de nós não vivermos nessa ignorância ou se omitindo de fazer o que a gente deve fazer e deixar de fazer o que a gente está fazendo. Então, essa é uma lição importante, mas de suma importância para cada um. Então, Jesus, ele realmente
está nos apontando para um outro destino. Jesus está nos levando para mais próximo dele. E aí entendemos que o projeto de Deus não está nesse santuário aqui, está no santuário não está no santuário terrestre, está no santuário eterno, como diz Hebreus, capítulo 9, que fala sobre o sacerdócio eterno. Então a sexta estação fala sobre o açoite. Jesus é açoitado e ele é coroado com um espinho sobre a sua fronte. Então a cura a qual essa passagem se refere é a cura espiritual, ou cura do pecado, ou perdão do pecado, e a restauração a favor de Deus são frequentemente representados com um ato de cura nas nossas vidas, através do sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Açoite e coroação nessa pegada da sexta estação de Jesus, que é um momento muito doloroso, se não falar um dos momentos mais dolorosos da história de Jesus, como o nosso Yom Kippur verdadeiro, como o Salvador do mundo. Ele teve que ser açoitado, depois ele teve que ser coroado. Agora você imagina, querido, que quantas das vezes Jesus foi açoitado por mim, por você? Quantas das vezes Jesus foi batido, Jesus foi humilhado, humilharam Jesus de uma maneira tão errônea, tão terrível, que você vai se escandalizar com aquilo que eu vou falar, mas é verdade. Bateram tanto em Jesus, que muitas das vezes, qualquer palavra que você ouve, você se desvia. Qualquer palavra que alguém fala para você, é motivo para você mostrar quem você é na realidade, no contexto. Quando nós somos alvejados com palavras ou com alguma coisa que venha tentar nos ferir, a gente mostra quem nós somos. E aí é que nós mostramos o quanto nós necessitamos da cura de Deus. Porque uma pequena palavra consegue arrancar um palavrão da sua boca. Um pequeno não para você consegue fazer você ficar endemoniado. Fiquei com raiva, estou com raiva. O que é isso? Que cristão é esse que diz que é seguidor de Jesus, que não olha para isso? Jesus foi o quê? Jesus foi chicoteado. E aí você, não posso ser chicoteado, porque Jesus foi chicoteado por mim. Aí você solta um palavrão daquele mais terrível, que até vergonhoso é de falar. É ou não é? Isso sem falar da humilhação que Jesus passou quando deram, vou antecipar aqui uma coisa, quando deram vinagre ao invés de água para Jesus. Escute o que eu vou falar. Por que Jesus colocou para fora e não bebeu? Por que você acha que Jesus não bebeu? Por que a Bíblia diz que não deram água para Jesus? Deram água e fel, ou água com fel. Essa água com fel estava dentro de uma vasilha, ou de um vasilhame, que os judeus usavam para purificação. Então essa purificação estava mergulhada em quê? Em um vinagre, aonde ele também fazia uma forma de purificação. E estava muito bem próximo ali, porque aquele lugar era um espetáculo, era um palco de espetáculo, onde muitas pessoas se reuniam ali para ver as pessoas que eram condenadas à morte de cruz, como foi Jesus. Então naquela época já havia banheiros, porque
uma crucificação não durava 1 hora, 2 horas, eram várias horas. Então, possivelmente, ali bem próximo, tinha um banheiro, tinha banheiros na realidade, aonde o povo ali fazia as suas necessidades. E pasmem, meus irmãos, que o banheiro naquela época, eles eram banheiros um do lado do outro, não havia cobertura. E como é que eles se cobriam? Como eles andavam de roupa grande, de túnicas grandes, então não dava para ver a sua nudez. E ali eles sentavam naqueles vasos públicos, um ao lado do outro. Imagina o odor que tinha ali próximo. Pensa comigo, queridos. E aí lá estava sempre as vasilhas, aquelas talhas de vinagre, aonde o povo fazia a purificação quando vinha, depois de ter feito suas fezes, e pegava um isopo, lembra do isopo? Que é uma esponja de uma planta que dá no deserto, e ela era fincada em uma vara, num pedaço de pau. Pense comigo, vai vendo aí que eu vou te falando. E aí, quando eles terminavam de fazer as necessidades, o que eles iam fazer? Se purificar. Eles pegavam o ensopo, molhavam dentro do vinagre, e eles passavam aonde, irmãos? Claro que eles limpavam as suas nádegas, eles se limpavam, eles se purificavam. Então, quando Jesus pediu água ali naquele momento, algum soldado lembrou do vinagre e do isopo, e foi aonde? Lá nas fezes, e foi lá, molhou lá no vinagre, que estava misturado com o quê? O veneno. Estava misturado com o quê? Com o que a Bíblia diz. Com o vinho e o veneno, que era as fezes. E quando puseram na boca de Jesus, você imaginou, queridos, quanta humilhação Jesus passou por nós, e qualquer coisa a gente quer se desviar e sair da igreja. Olha o que a pandemia fez. Mostrou quem é cristão e quem não é cristão. Porque depois que voltamos a cultuar, a igreja praticamente não lutou mais. E aí, queridos, a gente se pergunta, para onde foi esse povo? Que raízes esse povo tinha para não voltar mais à igreja, não voltar mais à casa do Senhor? Não eram seguidores de Jesus. Traíram a Jesus. Ficaram pelo meio do caminho. Tomara que volte. Tomara que reconheçam. Venha fazer Yom Kippur, se arrependa. Volte para a casa de Deus, vá para a igreja. Meu irmão, me desculpe eu falar essa palavra. Não seja um desengrejado. Vá para a igreja, vá para a casa de Deus, procure uma igreja bem próximo da sua casa, se soque lá, dobre o seu joelho e ore, mas não deixe de ficar embaixo da cobertura. Em nome de Jesus, receba essa palavra, receba e se fortaleça, em nome de Jesus. Então a coroação de Jesus é outro extremo doloroso, que fala de uma renúncia, de dor, muita dor. E às vezes a gente sente algumas dores e a gente já quer desistir, como perda de entes queridos. Eu perdi a minha esposa em 5 meses atrás. Olhe para cá que eu vou falar para você. Em nenhum dia do meu ofício aqui na igreja deixei de pregar a palavra, deixei de me reunir com os meus 12, deixei de estar orando. Pelo contrário, estou orando muito mais ainda, sentindo dores, sentindo saudades, porque a minha base não é o meu cônjuge, não são meus filhos, a minha base é Jesus, a salvação é Jesus, o Senhor é Jesus. Então, meu irmão, volte-se para Jesus, pelo amor de Deus, ainda é tempo, porque vai chegar um dia que você não vai mais vir buscar a Jesus, porque na igreja não vai mais estar aqui. Se você puder aplaudir Jesus na sua vida, aplauda, diga glória a Deus, diga aleluia,
porque quem está vos falando aqui é alguém que já sentiu dores, e eu sei o que é prova de fogo. Tomara Deus te dar força para essa prova, meu irmão. Receba a força de Deus, e só através da palavra de Deus. É muito forte a dor na nossa mente, relacionada às nossas emoções, perca de filhos, perca de esposo, perca de esposa. Eu sei que muita gente desse Brasil perdeu, querido, mas eu quero dizer para você que a sua força está em Deus e que a sua esperança está nele, em nome de Jesus. A 8ª estação, apareceu alguém para ajudar a Jesus, Cirineu, Simão Cirineu. Simão, seu nome, Cirineu, a sua cidade. Não vou narrar aqui a história de Cirineu, porque é uma história muito linda, mas dá uma grande pregação. Cirineu foi o homem que deu o ombro para Jesus. Aleluia. Pense comigo. Cirineu foi o cara que não deixou Jesus ficar só. Cirineu foi aquele de oportunidade, foi oportuno a vida de Cirineu ali. Então o que eu quero dizer e aplicar esse segundo, ou esse 8º degrau, essa 8ª parada de Jesus, que Cirineu, ele foi aquele que carregou a cruz do Criador. Agora escute com atenção, por favor. Pare para pensar. Esse não seria o episódio que Jesus falou? Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, esse não é digno de mim. O que que você fez com a sua cruz? Quando mais Jesus precisava de você, você abandonou ele. Não será essa época, esse tempo que você está fora da igreja? Dê o seu ombro, dê o seu rosto, dê a sua face, quebre todo o orgulho, volte para o templo, volte para a casa de Deus, não tenha vergonha. Se você pecou, se você é pastor, se você foi o que foi nessa vida, mas você pode ser um cidadão do céu. Então volte-se para Deus novamente. Volte-se. Volte a carregar a sua cruz. A cruz, ela não é pesada. O seu fardo é leve, mas se faz necessário tomar a sua cruz, seguir a Jesus, porque esse é o momento que mais Jesus precisa de você. Então volte para a casa dele, volte e venha nos ajudar a pregar e a ganhar vidas para o reino de Deus, líderes que estão desviados dos caminhos do Senhor. Volte-se para Deus. Deus quer usar a sua vida. Se você acredita, então volte-se ainda hoje para a casa do Eterno. A 9ª estação, vou bem rápido, que é para não tomar muito tempo, que eu já tomei um pouco de tempo. Então, a 9ª estação está relacionada. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Então, querido, eu quero falar que quando Jesus encontrou as mulheres chorando, e alguns dos seus discípulos, quando estava caminhando na sua crucificação, entendemos, queridos, aqui uma coisa muito importante. Quando Jesus fala para aquelas mulheres, a mulher tem uma veracidade muito grande hoje na igreja. Por sinal, tem muitas mulheres que se destacam melhores do que homem no altar, dão mais resultado para Deus do que qualquer outra coisa. Isso significa que para Deus não há sexo. Quebrou o paradigma de que mulher não pode ser pastora, e que mulher não pode exortar, e que mulher não pode falar publicamente, né? Depois você vai me dizer que é heresia, mas você precisa estudar direito o texto que Paulo estava falando a respeito das mulheres. E aí você vai entender por que Paulo estava falando daquela forma, porque muitas mulheres se destacaram na Bíblia como mulheres de Deus, mulheres espirituais. Então, procurando essa força, essa fórmula de expressão de as mulheres estarem no contexto ali, na caminhada, nós entendemos, queridos,
que Jesus ele tem algo tremendo na vida das mulheres, como se fala de sensibilidade. Jesus chegou numa casa, e aí lá naquela casa, os discípulos estavam lá, e uma mulher pecadora, quando viu a Jesus, se jogou nos pés dele, lavou os pés de Jesus com lágrima, embalsamou os pés de Jesus, perfumou a Jesus, de uma forma assim tremenda. E os homens não entenderam. Por quê? Porque eles eram religiosos, muitos religiosos. Religiosos de ter como paradigmas algumas coisas que são obsoletas, que não têm validade nenhuma. Mas, olha o que essa mulher fez, o que os homens não fizeram. O que foi que ela fez? Ela profeticamente embalsamou o corpo de Cristo. Foi um ato muito poderoso e profético. Então, o que eu vim falar é que não é defender, nem fazer apologia, que mulher tem que mandar na igreja, porque quem tem que ser sacerdote na igreja é o homem. Mas se não tiver homem, a mulher vai tomar na frente. Se não tiver homem dentro de casa para ser sacerdote, Deus está levantando as mulheres mesmo. Para quê, meu irmão? Para ensinar os homens a ser sacerdote. Porém, tem muito homem que não quer aprender com as mulheres a ser sacerdote. Então volte a ser sacerdote, volte a ser homem de Deus, volte a ser o cara da oração, do jejum, da palavra, daquele que conduz a casa. O sacerdote é aquele que toma a frente das coisas. Então não fique na retaguarda, tome a sua posição, porque esse degrau e essa via está dizendo que as mulheres têm muita sensibilidade em entender o profeta. As mulheres do ministério Miga e do seu ministério e de qualquer ministério que esteja me ouvindo, será uma bênção depois desse mês, do dia de Yom Kippur. Elas vão ser tão fervorosas que elas vão fazer milagres acontecerem no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então essa estação relacionada às mulheres, a 10ª estação, Jesus é crucificado. E é aqui que eu entro na palavra. Falei tanta da coisa para entrar na palavra, né? A palavra do Yom Kippur. Jesus é o nosso Yom Kippur. Jesus é a propiciação pelos nossos muitos pecados. Mas veja, queridos, que na crucificação aqui de Jesus, é difícil, mais de 2000 anos após o fato, de imaginar o horror do momento quando aqueles mais horrores do momento que Jesus passou, aproximou a Jesus do santuário que ele haveria de voltar. Estava na hora de Jesus voltar para o santuário, para purificar o santuário eterno. Hebreus capítulo 8. Agora, olhe para cá, por favor. Se você quiser me chamar de herege, pode chamar. Eu estudei, raciocinei, ouvi e atentei. Por que o sacerdócio eterno? Por que o sacerdócio aqui de Jesus? Jesus tinha que ser sacerdócio aqui, depois voltar para o sacerdócio eterno, para cumprir o propósito chamado aqui e voltar para a posição legal aonde Jesus sempre esteve. Crucificação, o momento mais doloroso de Jesus na terra. Ninguém, nenhum homem seria capaz de suportar, segundo João viu na ilha de Patmos, a dor da crucificação, a dor da humilhação, a dor do abandono, a dor da traição. Jesus poderia ter muito bem ter falado, ó, esses caras, esse povo, Deus não merece o teu perdão e a tua misericórdia. Mas ele foi até o fim, e ele morreu como servo até o final
da sua vida morreu servo. Mas escute, Jesus veio e confrontou o diabo no contexto, e ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu a crucificação, para nos dar o direito de sermos, salvos em Cristo Jesus, liberto, que nosso nome viesse a estar escrito no seu livro. E aí Jesus faz tudo isso, e 3 dias Jesus se ausenta da terra. Nesses 3 dias, Jesus vai assunto aos céus. Quando ele ressuscita, aparece para as mulheres novamente, ele diz: não me toque porque não fui glorificado. Jesus vai e sobe. Por que Jesus tinha que subir depois descer? Escute, querido, por favor. Você lembra de que Lúcifer era o anjo de luz, era um anjo poderoso? Quando ele andava diante de Deus, os tambores, os pífaros, a flauta, o som saía de dentro dele, era uma majestade. Só que Lúcifer, e aqui tem um grande perigo, Lúcifer pensou e imaginou: serei semelhante ao Altíssimo. O santuário entrou em decadência. E aí o santuário ficou sujo. E segundo a palavra diz que terça parte dos anjos ele já tinha arrebatado. E aí o que aconteceu? Ele teve que ser lançado embaixo. Como o pecado começou lá, Jesus tinha que voltar lá primeiro, aonde tinha começado o pecado, para que os sonhos e os projetos de Deus estivesse uma outra glória. E aí que a Bíblia diz: a glória da última casa será maior do que a primeira. Agora você entendeu a revelação? A glória da última casa será maior do que a primeira. Por que é maior do que a primeira? Jesus vai, se ausenta da terra, chega nos céus e vai fazer expiação no santuário celeste, aonde começou o pecado. Meu Deus do céu, eu li isso quantas vezes e nunca olhei para isso, mas foi exatamente para isso que Jesus tinha que subir, porque como ele tinha que remir, e não existe perdão sem remissão de pecado, Jesus teve que purificar o santuário celeste. Para quê? Para que no santuário celeste, para onde nós iremos, não entre o pecado, não entre a carne, não entre demônio, e não entre nenhum tipo de maldição no santuário eterno. Por isso Jesus teve que se ausentar e subir para purificar o lugar aonde começou o pecado. Meu Deus do céu, mas o pecado começou no céu. Diga misericórdia. Pois é, mas Deus consertou o pecado. Deus é aquele que conserta. E aí, queridos, agora Jesus vem. Escute, outra revelação tremenda. Agora Jesus vem dos céus. Quem está reunido? 11 discípulos. Só quem crê no mistério vai dar glória a Deus. Quem não crê vai me chamar de quê? Vai me chamar de herege. Não tem problema. Chamaram Jesus de demônio. Escute, queridos, note. Quem falou? Seu servo. Jesus vem e se apresenta entre os 11, porque um era o filho da perdição. Mas Jesus escolheu 12. Por que tinha 11 naquele local? Porque se fez necessário se cumprir a palavra de Deus, e aí entrou, e ele teve que se ausentar,
E aí Jesus agora vem consertar mais uma vez o que o diabo fez aqui na terra. Primeiro ele tentou bagunçar no céu. Escute, os 12 frutos estão lá no céu, as 12 portas estão lá. E aqui fala até dos 144, glória a Deus e aleluia. Escute só. E aí, como ele bagunçou no céu, Jesus foi lá e consertou e deixou tudo bonitinho, irmão. Que coisa maravilhosa. Só que Jesus teve que voltar para consertar o que o diabo tinha feito aqui na terra. Bagunçou com os 12. A visão, ela é poderosa, é tremenda. Oséias, no capítulo 2, escreve, diz assim, ó. Escreve a visão bem grande, bote um outdoor bem grande, assim, um outdoor bem grande, lá na entrada do aeroporto, Eduardo Gomes, no portal da cidade, escreve-a bem grande, para quem passar correndo, até quem vá de avião, quando olhar para a terra, possa ver o que Deus vai fazer na nossa terra, porque Deus vai consertar toda a burrada que a igreja fez nessa terra. E ele começou lá nos primórdios, e ele tem continuado consertando as burradas da igreja, e vai continuar consertando as burradas da igreja, e vai continuar consertando as burradas que você tem feito. Você recebe? Jesus agora chega, banha os discípulos com o Espírito Santo, diz assim, ó, recebam o Espírito. Eita glória, todo mundo ficou cheio do Espírito Santo. Mas aí o princípio, o profético, tinha que completar. Depois Jesus de ter ficado alguns dias, 500 dias na terra, ressuscitado, Jesus teve que ir. A igreja entendeu a visão. A igreja entendeu a visão. Por que a igreja entendeu a visão? Porque tinha 11. Estava faltando um para inteirar a equipe profética, apostólica e modelo. Paulo ensinou e disse: ser tu modelo para os fiéis, na palavra, no procedimento, na fé e na pureza. Isso foi escrito por um 12 de Jesus, pelo um apóstolo que haveria de ir após Jesus. E aqui, queridos, você vai ficar com um pulguinho atrás da orelha, mas eu vou aqui dizer para você, Jesus estabeleceu 12 pilares, 12 apóstolos. Para conquistar o mundo, nós precisamos entrar na visão dos 12. É forte ou não é? Até quem teve a revelação vai ficar alegre se me ouvir essa live. Para a gente conquistar o mundo, nós precisamos clicar. Vamos entrar na visão dos 12. Aleluia! Jesus restituiu, meu irmão. Foi próprio Jesus que restituiu. A igreja entendeu, disse: não é 12. Pedro disse: olha, Ele nos chamou e nos consagrou, Ele nos fez apóstolo, mas está faltando um. Enquanto estava faltando um, a igreja não se expandia, a igreja não ia. Aí Jesus disse: Pedro, usa a tua inteligência, separa alguém aí para que a equipe de 12 seja completa. Mas por que ela não foi completa por Jesus quando estava presente fisicamente? Se você me perguntar por que, eu vou lhe falar. Se você vier aqui domingo, eu vou falar. Porque Jesus não completou os 12 quando estava na terra. Deixou a autoridade para a igreja. Herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, somos eu e você.
Então Jesus deixou a chave da igreja na mão do discípulo e disse assim, ó, está aqui a chave, você já sabe o que fazer. Uhul! Aleluia! A igreja recebeu o poder. Eu quero orar nessa manhã, no nome de Jesus. E eu nem vou falar mais dos outros degraus, porque já me passou o horário. Mas aqui eu fico encantado. Como é maravilhoso, como poderoso. Até o 10º, falta 2 degraus. Eu quero orar nesse momento, eu quero orar a Deus, como tenho recebido a palavra de Deus na minha casa, embaixo da dor, embaixo de pressão. Eu tenho orado a Deus e eu tenho recebido umas direções de Deus. Mas quero orar. Primeiro, eu quero orar o que a Bíblia diz, que nós devemos orar um pelos outros. E a igreja é a nossa família. Então, olhando para esse prisma, eu quero orar